Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem e é um prazer e uma alegria muito grande poder estar de novo convosco. É um prazer enorme poder constatar que chegou mais um domingo e, como já sabem, falta menos uma semana para podermos estar juntos para celebrarmos a Deus. É verdade que no próximo domingo, dia 31, ainda não estaremos juntos, mas já estaremos a partir daqui da Casa de Deus a transmitir em direto tanto a pregação como o tempo de louvor, e será um prazer para nós podermos estar aqui, ainda que sem a vossa presença, mas muito em breve estarão aqui junto connosco também para celebrar a Deus em conjunto e para glorificarmos a Deus. Estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus tem feito conosco. Sabemos que Deus está com cada um dos irmãos e cada um dos amigos que nos está a escutar. Quero dizer-vos e saudar-vos e alegrar-me muito com a vossa presença e aproveitem da melhor forma este tempo em que estão ligados a nós. Agora vamos ter a oportunidade de celebrar a Deus, de louvar a Deus, de glorificar a Deus e adorar um Deus que é tão bom para nós, um Deus que deu o melhor para cada um de nós. Enviou o seu único Filho para que nós possamos ter a vida que temos agora, por causa de Jesus Cristo. Por isso, juntem-se a nós agora a celebrar, a louvar a Deus. E de seguida nós vamos ter a oportunidade de ouvir o pastor João Cardoso a trazer-nos a palavra de Deus, a trazer-nos os ensinamentos da sua palavra, para que assim nós possamos tornar-nos pessoas melhores a cada dia que vamos aprendendo e aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Por isso, vamos agora juntos celebrar, glorificar, louvar, adorar o nosso Deus. Amém. Aqui, moves-te entre nós, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Estás aqui a mudar destinos, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Estás aqui a operar milagres, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Estás aqui, transformas nossas vidas, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Estás aqui a tocar corações, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Estás aqui, curas multidões, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Estás aqui, transformas nossas vidas, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Estás aqui, restauras corações, te adoro,
adoro, Deus. Te adoro, Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. 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 Mesmo quando eu não vejo, tu és Deus. Mesmo quando eu não sinto, tu és Deus. Tu não falhas e nunca falharás. Tu não falhas e nunca falharás. Mesmo quando eu não vejo, tu és Deus. Mesmo quando eu não sinto, tu és Deus. Tu não falhas e nunca falharás. Tu não falhas e nunca falharás. Mesmo quando eu não vejo, tu és Deus. Mesmo quando eu não sinto, tu és Deus. Tu não falhas e nunca falharás. Tu não falhas e nunca falharás. Mesmo quando eu não vejo, tu és Deus. Mesmo quando eu não sinto, tu és Deus. Tu não falhas e nunca falharás. Tu não falhas e nunca falharás. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Pelas provas, pelas dores, vinho novo verás. Eu me prostro
mais de mim que posso entregar-te? Se tudo encontrei em ti, um novo vinho cria em mim, um novo vinho cria em mim, um novo vinho cria em mim. Olá de novo. Estavam à espera de ver o pastor João e eu também estava à espera de o ver, trazer-nos a palavra nesta tarde, mas devido a algumas dificuldades ele pediu-me para vos transmitir a palavra de Deus nesta tarde. E é com grande alegria, com grande prazer que posso partilhar a palavra de Deus convosco neste dia. E gostaria desde já aproveitar para saudar mais uma vez todos aqueles que nos estão a acompanhar. Por favor, diga-nos onde está e nós queremos partilhar convosco também algumas coisas que temos para vocês. E desde já peço as minhas sinceras desculpas, é a primeira vez que vou estar a fazê-lo assim, a gravar para a câmara, sem ninguém aqui à minha frente. Mas acredito que no momento em que a palavra estiver a ser transmitida, corações vão ficar gratos pela palavra que vai produzir frutos nas suas vidas. Por isso, desde já, eu espero e tenho a certeza que a palavra sempre, sempre, sempre é frutífera quando ela é pregada, quando ela é falada. E não vou falar de outra coisa a não ser da palavra de Deus. E gostava de deixar uma pergunta antes de começar. Como está a nossa fé? Em que posição está a nossa fé? Em que lugar está a nossa fé? Como é que nos encontramos nesta matéria? E gostava de vos falar acerca de 2 encontros que aconteceram com Jesus. Houve muitos encontros relatados na Bíblia, mas gostava de falar-vos acerca de 2 encontros e como foi o desfecho de cada um deles. O primeiro encontra-se em Lucas 18, versículo 18 a 27. E eu vou passar a ler. Lucas 18, 18 a 27. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Olha, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ter um encontro com Jesus requer de nós algumas decisões, algumas tomadas de posição, que por vezes tiram-nos da nossa zona de conforto, expõem-nos a uma zona, por vezes, de conflito. Vocês podem dizer: então, mas o encontro com Jesus seria sempre uma coisa agradável. Eu não estou a dizer que é desagradável, mas por vezes expõe-nos e faz-nos sair da nossa zona de conforto. Nós vamos ter que lutar, na maior parte das vezes, contra o pecado, contra a carne, contra os desejos da carne, contra aquilo que não agrada a Deus. E se nós queremos, na verdade, ter um encontro com Jesus, se nós queremos viver uma vida com Jesus, nós vamos estar sempre nesse conflito. Então tem que haver uma batalha para dizermos não a muitas coisas que nos podem ser até agradáveis. E essa é que é a grande verdade. Porque há muita coisa à nossa volta
que nos pode ser agradável, aparentar muitas vezes agradável, mas que o fim delas não é algo bom, nem algo que Deus deseja para a nossa vida. Então é por isso que muitas vezes, muita gente como este jovem encontra-se com Jesus, mas não consegue estabelecer uma ligação com Ele. Não consegue estabelecer um relacionamento com Jesus. E porquê? Porque normalmente Jesus vai requerer coisas de nós, coisas que nós muitas vezes não gostaríamos de ouvir. E muitas vezes não gostaríamos que Ele requeresse isso de nós. Deus não está preocupado com aquilo que tu gostas ou com aquilo que tu não gostas. Ele está diretamente preocupado com aquilo que eu e tu precisamos. E é muito diferente aquilo que gostamos ou não gostamos, ou aquilo que precisamos ou não precisamos. Muitas pessoas procuravam Jesus para receber cura. E desde o tempo em que Jesus andou aqui na terra. Mas um dia Jesus estava numa casa em Cafarnaum, e todos nós conhecemos esse episódio, esse relato que está na Bíblia, e quando descer um paralítico pelo telhado, ele olha para o paralítico e diz o seguinte: perdoados estão os teus pecados. Ora, o homem, o que é que deve ter pensado naquela altura? O homem foi baixado por outros homens pelo telhado da casa, e ele deve ter pensado: mas eu não vim aqui para isto, eu não vim aqui para ouvir isto, eu vim aqui para começar a andar. Eu sujeitei-me a ficar pior, porque a ser colocado pelo telhado da casa, se eles me deixassem cair, eu ainda ficaria pior. Ele questionou-se: eu vim aqui para quê? Para ouvir isto? Mas mais à frente Jesus disse-lhe: levanta-te e vai-te embora. No ponto de vista do paralítico, o que é que ele mais precisava? Era da cura. Mas Jesus viu que o que ele mais precisava era da salvação. Por isso ele lhe disse, em primeiro lugar, por causa da fé dele e daqueles homens que o levaram até ele: perdoados estão os teus pecados. Os dois encontros que nós vamos ver eram de pessoas que queriam ter um encontro com Deus, mas nem sempre o facto de querer acaba por se realizar. Ou seja, nós podemos querer muita coisa, mas acabar por não concretizar isso. E os dois encontros que vamos ver vão ter dois desfechos diferentes. E este jovem em Lucas diz que ele era um dos príncipes. Não era muito diferente daqueles que vamos ver mais à frente em Lucas 19, que também era um homem de influência e que também queria ter um encontro com Jesus. E este homem que procura Jesus e diz o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeira coisa, a vida eterna é herança? Não. A vida eterna é graça. É pela graça que nós obtemos a vida eterna, o acesso à vida eterna. Uma herança é alguma coisa que passa de pai para filho, que passa de marido para mulher, ou de mulher para marido, mas a salvação não é isso. Não importa se és casado com uma mulher santa, porque não te tornas salvo ou santo porque a tua mulher é santa. Não importa se o teu pai e a tua mãe são pessoas nascidas de novo, pessoas que têm Cristo na vida delas, tu não tens porque eles têm. Tu precisas tomar uma decisão. Tu precisas de ter Cristo na tua vida também. Não é porque em tua casa vivem uma vida piedosa que tu, por viveres nessa casa, te tornas piedoso também e vais à boleia do teu pai e da tua mãe. O teu nome não está escrito no livro da vida só porque és casado com alguém que é salvo, que reconheceu Jesus na sua vida. Salvação é um relacionamento pessoal, é um relacionamento duradouro. Quando Jesus tem um encontro com Pedro, lá em Lucas 5, nós não vamos ler, Jesus enche o barco de Pedro com peixe. E reparem, o primeiro encontro narrado por Lucas foi no dia em que Pedro não apanhou nada, não pescou nada. Jesus chegou e encheu o barco de peixe, e quando chegou à praia com o barco cheio, sabem o que é que Pedro disse a Jesus? Lá no versículo 8, Senhor, vai-te embora, agora,
Tu és um homem santo e eu sou pecador. Ausenta-te de mim. Jesus olhou para Pedro e disse: tu não estás a perceber nada. Eu não vim aqui, eu não tive um encontro contigo, não. É muito mais do que isso. Eu entrei na tua vida para mudar a história da tua vida. Vem comigo, deixa tudo e vem comigo e segue-me. E é um grande desafio viver intensamente com Jesus. Este jovem em Lucas 18 era como a maioria dos jovens. Sabem tudo, sobre tudo. E é verdade que os jovens sabem muita coisa. Então estas tecnologias agora, eles dão-nos um baile a nós mais velhos. É verdade que dão. E por vezes nós damos por nós mais velhos a pensar assim, mas vou aprender para quê? Não, eu vou ter com o meu filho, ele faz isto em menos de nada, ou então vou ter com o Isaac, que ele também faz isto rapidamente, e para que eu estar a gastar o meu tempo nisto? Vou gastar o meu tempo noutras coisas que consideramos mais importantes para nós. Porquê? Porque levaríamos, se calhar, mais tempo a aprender aquilo. Então, é verdade que os jovens sabem muita coisa, mas também não sabem tudo. E não podem pensar que os mais velhos estão ultrapassados, já passaram à história. Também não podem ir por esse caminho. Então, este jovem diz: que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e perguntou: porquê é que me estás a chamar bom? Porquê é que acham que Jesus lhe disse isso? Porquê? Porque, no fundo, este rapaz achava-se fora de série. Ele achava que tinha muitos atributos e, na realidade, ele queria dizer a Jesus: bem, o bom aqui até sou eu, mas eu até te vou chamar bom mestre, mas o bom aqui sou eu, porque eu cumpro todos os princípios. Eu sou um jovem que sabe a lei toda, que cumpre tudo. No encontro que alguém que o pode salvar, ele apresenta-se como muito bom. Chama bom mestre, mas ele é o muito bom. Jesus responde-lhe nada mais do que isto: bom só há um, e é Deus. Conheces os mandamentos? E ele responde: oh, claro que sim, e ponho-os em prática. Vejam, ele não só diz que os conhece, mas diz: e ponho-os em prática. Mentira. Sabem, ninguém é 100% correto. Aqui eu neste momento estou sozinho, portanto não posso perguntar a quem está aqui à minha volta. Mas eu não sou 100% correto. Eu procuro ser, mas não consigo. E provavelmente nenhuma das pessoas que me está a ouvir, por mais correto que seja, já houve uma ou outra vez que errou. Mas ele acha-se 100% correto, acha-se uma pessoa que nunca errou, uma pessoa que cumpre com tudo o que deve cumprir. Então está aqui alguém que não peca. Todos pecamos. Mas vejam o que ele diz: eu conheço e pratico desde pequeno. Conheço e pratico desde pequeno. Reparem que o que este jovem está a dizer é que merece herdar o reino de Deus porque segue a Deus desde menino. Eu conheço e obedeço os mandamentos do Senhor, portanto eu mereço. Diz-me só o que é preciso, que deve haver aí alguma coisinha que me está a escapar, porque eu tenho tudo na minha bagagem, eu tenho tudo na minha mochila para poder herdar o reino de Deus, para poder herdar o reino dos céus. Portanto, diz-me só o que é que está aí a escapar, porque realmente eu sou tão bom. Só que ele não esperava ouvir isto. E vejam o que Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Tu podes ter tudo, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois disso terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Uau! Provavelmente ele quereria ouvir tudo de Jesus, menos isto. E o jovem não gostou nada desta resposta. Jesus poderia ter dito muitas outras coisas, mas vai e vende tudo o que tens. Oh, meus amigos, não estou a ouvir bem. E eu pergunto-vos agora, porquê é que Jesus lhe mandou vender tudo? Alguns, se calhar, poderão estar a dizer: porque nós não podemos ter riquezas. Há algum mal ter riquezas? Será que os filhos de Deus têm que ser pobres?
Abraão era pobre, e eu quero desmistificar isto para depois não colocarem palavras na minha boca. Não. Um dia falou com Deus, quando ele estava na sua tenda, e vejam que o que Abraão disse: Senhor, sou muito rico, mas não tenho filhos a quem deixar a minha fortuna. O herdeiro é o escravo Eliezer. Deus disse-lhe: sai para fora da tua tenda e conta as estrelas. A tua descendência vai ser assim. Então, Abraão era alguém que era rico. Adão era rico. Davi era rico. Salomão era rico. Será que temos que ser pobres? Não. A Bíblia diz que eu vou comer o melhor desta terra. Eu sigo a Deus e não preciso de ser miserável. Acredito sinceramente que nenhum filho de Deus tem que passar pela miséria. Mas não há momentos em que... sim. E neste momento que estamos a passar por esta pandemia e a vermos tanta gente em sofrimento, e há tantos filhos de Deus que estão a passar por situações complicadas. Mas isso não é o que Deus tem para elas, porque Deus tem um escape para eles, e provavelmente alguns de nós somos o escape para chegar até eles, usados por Deus. Amém! Se nós todos fizermos a nossa parte, provavelmente há menos pessoas a passarem necessidades, e todos nós sabemos que é verdade. O que estamos a falar nesta passagem é de salvação, meu amigo e meu irmão. Era isso que o jovem queria. Ele perguntou: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Neste encontro ele estava à procura desse local que ele achava que merecia. Mas a Bíblia diz que se tentarmos ganhar a nossa salvação, nós vamos perdê-la. Mas se estivermos dispostos a perdê-la por amor ao Senhor, nós vamos ganhá-la. Então, não é por merecimento, é pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E nós precisamos compreender isto. Meus amigos e meus irmãos, nós precisamos entender, não somente com a nossa mente, mas aqui dentro do nosso coração. Este jovem era crente desde pequenino, mas ele precisava de uma grande lição. Porque é que Jesus o mandou vender tudo? Porque Jesus sabia, Jesus sabia que o que lhe fazia falta era ter um relacionamento intenso com Deus. Ele amava muito as suas riquezas. Vou repetir, ele amava muito as suas riquezas. A próxima personagem que nós vamos ver é Zaqueu. E eu não me quero alongar muito. E rapidamente iremos lá para Zaqueu. E se olharmos com atenção, este jovem estava numa posição em que exigia que ele abrisse mão, mas ele não estava disposto. Ele tinha que abrir mão das suas riquezas, mas ele não estava disposto a isso. Ele não estava preparado para andar com Deus, abrir mão de determinadas coisas. Isso não era para ele. Se nós queremos relacionar-nos com Deus e viver algo que nos tente impedir, ou se vier algo que nos tente impedir, então nós temos de ter a coragem de deixar isso que nos está a tentar impedir, para que possamos chegar até junto de Deus. Nós não temos que ter problemas de reconhecer as coisas que nos impedem de caminhar uma vida mais junto de Deus. E reconhecê-las e deixá-las. Nem tudo à nossa volta temos que deixar, mas aquilo que nos impede de sermos melhores para o próximo, de sermos melhores para Deus, de sermos melhores para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais. Se há coisas que te impedem de seres melhor, então larga-as. É tempo de as largares. Mas são tão preciosas para mim. O problema é esse mesmo. É elas serem tão preciosas. Larga aquilo que te impede de seres uma melhor pessoa, de conseguires ter um melhor relacionamento com Deus, com a tua família e com aqueles que estão à tua volta. Amém? Amém. Temos que estar dispostos a abrir mão. Nada é mais importante do que uma vida de verdadeira relação com Deus. Amém!
Será que temos noção disto? Foi isso que Jesus disse. A questão aqui não tinha a ver com a venda propriamente dito. Tanto o jovem como Zaqueu queriam ver Deus. Eles queriam ter um encontro. A dinâmica do encontro do jovem foi uma dinâmica fracassada. Porquê? Porque ele não esteve disposto a fazer aquilo que Jesus lhe pediu. Amém? Foi uma dinâmica pautada por uma fé que se tornou mecânica. Eu sei tudo. Eu conheço tudo. Eu conheço o pastor. Eu até conheço os temas todos que cantamos na igreja. Já estou farto de cantar os temas que cantam agora no online. Eu conheço todos os versículos que o pastor diz. Antes dele os pronunciar, eu já sei o que é que eles dizem. E acham que é isso que é viver com Deus? Posso desiludir-vos, mas não é isso. Eu posso saber muita coisa, mas se não puser nada disso em prática, para nada serve. Ouçam, para nada serve. Viver com Deus é bem mais do que isso. É uma vida intensa, é uma vida de compromisso, de abrir mão, de estar disposto, de deixar tudo por causa de Deus. Amém! Eu não quero que nada me impeça de ter um relacionamento com Deus. Não posso dar-me ao luxo de fazer o que me vem à cabeça e acabar longe de Deus. E há muitas pessoas que simplesmente caminham para longe de Deus porque em certa altura decidiram fazer aquilo que lhes veio à cabeça naquele momento. E depois, mais tarde, percebem que isso acabou por os afastar de Deus. Eu quero que Ele me ajude a escrever a história da minha vida. Eu não a quero escrever sozinho, mas eu quero que Deus e o Espírito Santo me ajudem a escrever a história da minha vida. Nós precisamos entender isto e precisamos de amadurecer. Nós amamos a Deus e relacionamos-nos com Ele. Porquê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! É bom viver com Deus. Amém! É bom viver com Deus. Todas as pessoas querem estar perto de Deus, só que não estão dispostas a pôr os seus interesses de lado. Nós precisamos fazer isso para vermos a presença e a graça de Deus. É isto que nos beneficia. É o nosso relacionamento com Deus. O jovem queria, mas não queria abrir mão das coisas que ele tinha. Eram as riquezas. Poderiam ser outras coisas, mas eram as riquezas. Eu poderia enumerar uma série de outras coisas que nos podem impedir, mas vocês sabem. E para prosseguirmos, a verdade é que ninguém é super-homem. Todos nós somos humanos. Agora eu dizer, nem é super-homem, nem super-senhora homem, como diz a minha neta Eva. Teria que falar nela, não é? Custou tanto estar ausente dela e estar longe dela durante 2 meses e tal, mas finalmente já houve o reencontro e foi tão bom, tão bom, tão bom. Bem, prosseguimos. Nós precisamos viver intensamente com Deus e é isto. E isto requer de nós que abramos mão de algumas coisas. O que o jovem queria ouvir era: tu és um bom rapaz, conheces os meus mandamentos, tu obedeces, não te preocupes, tu vais entrar no reino de Deus. Mas com Jesus, note, com Jesus nem sempre ouvimos aquilo que gostamos. Amém? Ouvimos aquilo que precisamos ouvir. Amém? Se vamos permanecer com Ele ou não, nós é que decidimos o nosso posicionamento. Tu é que tens que saber o que Ele tem, porque Ele tem algo que nunca vamos encontrar em nenhum outro lugar: a salvação. Por vezes as suas palavras não nos agradam, mas são elas que nos colocam no lugar onde nós devemos estar. Como é que o jovem reage quando ouve o que Jesus lhe respondeu? Ficou triste. Vender tudo o que eu tenho?
o meu carro, a minha casa de praia. Isso é mesmo muito difícil. Para andar com Jesus, tenho que vender tudo. Se calhar, mais vale andar assim mais ou menos com ele e continuar com estas coisas todas. E lá se foi embora triste e cabisbaixo. Jesus disse aos seus discípulos: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Este encontro foi um encontro frustrado e decepcionante. Vamos ver agora um outro encontro com um homem rico também, mas que teve outro desfecho. Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Reparem, no primeiro encontro, o jovem era alguém que era todo certinho. Tinha observado a palavra de Deus desde menino. Se havia um lugar onde Jesus supostamente deveria ter ido, era a casa desse rapaz. Certo? Até parece que esta passagem está um pouco trocada, baralhada. Parece que Jesus deveria ter dito: mas que jovem tão crente, eu quero ir à tua casa. Mas não o fez. Ele foi dizer isto ao outro, ao Zaqueu, ao pecador. Prestem atenção a esta história que alguém me contou. Eu já tive a oportunidade de a partilhar e vou contá-la rapidamente. Um dia, um vendedor de cervejas decidiu ir ao céu para ver se conseguia fazer negócio lá no céu. Então chegou ao pé do porteiro e disse: olha, eu sou o vendedor de cervejas, vim aqui para saber se estão interessados. E o porteiro respondeu: sim, queremos 5 caixas. O homem pensou: uau, 5 caixas de cerveja? Que belo negócio, quem diria? No céu 5 caixas. Ora, se vendi aqui 5 caixas de cerveja no céu, então eu vou ao inferno e vou vender muito mais. Vou vender o triplo no mínimo. Então chegou ao inferno e perguntou lá ao porteiro se estavam interessados na compra da cerveja. O porteiro respondeu: sim, queremos 1 caixa. 1 caixa? Fui ali ao céu e vendi 5 caixas e agora vocês só querem 1? Sabe uma coisa, disse o porteiro, é que o inferno está cheio de religiosos que dizem que é pecado beber. Ok, podem se rir à vontade, mas sabem, a verdade é que há muitas pessoas com o estilo de vida do jovem de Lucas 18, ou seja, têm uma fé mecânica que não nos leva a lugar nenhum, que é triste, mas existe este tipo de pessoas e que acabam por espalhar um cheiro que não agrada, um cheiro que não é o cheiro de Cristo. Estão-me a entender? Estão-me a fazer entender? Porquê? Porquê? Vamos voltar a Jericó, onde havia um homem rico, tal como o tal jovem, um homem influente, tal como o jovem, que queria ver Jesus como o jovem, só que o desfecho da segunda história é totalmente diferente da primeira. Porquê? Por causa da postura do coração. A postura do coração era diferente a de Zaqueu para a do jovem.
Vejam, Jesus está a entrar em Jericó, eu quero avançar rápido para terminarmos, e então Zaqueu, um publicano rico, quer ver o Senhor. Rico como o jovem, a quem Jesus disse que era extremamente difícil entrar no reino dos céus. Zaqueu queria ver Jesus tal como o jovem, só que ele não começa por dizer que pratica todas as coisas e etc, e etc, e sou isto e sou aquilo, tão bom e tão bom e tão bom. Não, ele começa com uma atitude de humildade. Vejam, ele olha para a sua pequenez e descobre que por causa disso e por causa da multidão, ele não vai conseguir ver Jesus. Agora, ele era um cobrador de impostos, era uma pessoa influente e era uma pessoa conhecida. E deveria ser uma pessoa cheia de dinheiro também. Mas se observarmos o que está no coração deste homem, comparado com aquilo que estava no coração do jovem, vamos ver que é totalmente diferente. Zaqueu aparece logo a abrir mão dos seus valores. Ele quer ter um encontro com Jesus e para isso ele decide fazer tudo o que fosse preciso. Imagine este homem lá escondido no cimo de uma árvore, provavelmente para não se expor a todas as pessoas, mas num lugar onde conseguisse ver Jesus, onde conseguisse avistar Jesus. Ele tinha um amigo que se chamava Mateus, que também tinha a mesma profissão que ele tinha e que tinha deixado tudo para seguir Jesus. E provavelmente isso estava-lhe a fazer confusão na sua cabeça. Espera, se ele deixou e foi, eu tenho que conhecer este Jesus. E se ele vem aqui, eu vou arranjar forma de o ver. Eu também quero ver este Jesus. Ele deve ter algo especial. Eu quero vê-lo. E só o subir à árvore já demonstra o interesse que ele tem. Ele poderia dizer, eu quero vê-lo, mas eu sou pequenino, olha, mete-me aqui, se conseguir, muito bem, se não conseguir, não interessa, há de haver outra oportunidade. E há esta postura de tantas pessoas. Mas quando estamos interessados e empenhados, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para chegarmos lá, para conseguirmos atingir isso, para conseguirmos alcançar isso. Aquilo que verdadeiramente queremos, não há nada que nos impeça. Certo? E Zaqueu queria. Ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria ir ao encontro de Jesus. Então eu vou lá para cima da árvore. E eu em cima da árvore, eu vou conseguir vê-lo. Amém. Ele queria. Agora, o que é que ele deve ter pensado? Ele começa a abrir mão dos seus valores. Ele começa a largar e a romper os paradigmas, antes que Jesus lhe dissesse alguma coisa. Jesus apenas lhe disse, Zaqueu, desce, eu hoje convém-me ir à tua casa. Certo? Então, vamos lá um bocadinho atrás. Jesus vem, passa, rodeado de discípulos, as pessoas a chamar pelo seu nome, ninguém reparava em Zaqueu, acham que as pessoas estavam interessadas no que Zaqueu estava lá a fazer. Não! Ali o que interessava era Jesus. Jesus que estava a chegar. Jesus que estava a passar ali naquele momento. Porque Zaqueu estava escondido na árvore. Jesus era o centro das atenções. Mas quando Jesus passou pela árvore, ele para e olha para cima. E claro, os seus discípulos, os guarda-costas, olharam logo todos para cima. Se Jesus está a olhar para cima, eles olharam também. Provavelmente toda a gente ali à volta olhou para cima. Porquê é que Jesus olhou para Zaqueu? Porquê é que Jesus olhou para cima daquela árvore? Zaqueu não estava a chamar por Jesus como o Bartimeu, o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, Zaqueu não estava a fazer nada disso. Estava lá escondidinho na árvore. Ele não mandou mensageiros usando a sua influência para chegar a Jesus. Ele não deu nas vistas, ele não fez barulho, ele não clamou nem gritou. Algumas pessoas pensam que para atrair a atenção de Jesus, às vezes que precisam de fazer isto. Não, não, não. Vou dizer outra vez, não. Zaqueu estava lá escondidinho, mas o seu coração, e Jesus conhecia o que estava dentro do seu coração,
Ele queria ter um encontro com Jesus. O que ele fez, Zaqueu, ecoou no reino espiritual. Não são os gritos, não são os acenares que ecoam no reino espiritual, mas é a atitude do nosso coração. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio de vontade de abrir mão dos seus valores. E foi isso o que Zaqueu fez. Então Jesus chamou pelo seu nome: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Não pode ser. Ele não entrou na casa do jovem rico, que era crente, e vai entrar agora na casa de um cobrador de impostos que anda a roubar o dinheiro às pessoas? Pois é, Jesus entra onde é desejado. Eu vou repetir, Jesus entra onde é desejado. A fé é um relacionamento verdadeiro e intenso com Deus. Não é um relacionamento de rua, como o jovem queria ter. A fé é um relacionamento à parte, é entrar em casa, onde a máscara cai, e hoje em dia há tanta máscara. Infelizmente todos temos de andar de máscara. Eu aqui não estou de máscara, mas não está aqui ninguém comigo. Mas a máscara tapa alguma coisa, certo? Impede-nos de ver a realidade completa. Amém? Mas quando há uma fé que nos leva para um relacionamento à parte, para entrar na casa, para cair a máscara, onde tudo nós revelamos, porquê? Porque Jesus disse: me convém. É conveniente, é importante. Eu quero entrar na tua casa. Que conveniência era esta? O que é que despertou a atenção de Jesus? Zaqueu esforçou-se para subir, para depois Jesus lhe dizer: agora desce. Zaqueu podia responder: não é preciso. Eu só vim para te ver, Senhor. Mas não, ele desceu depressa e foram os dois para a casa dele. Jesus começou a falar com ele. Eu não sei o que é que Jesus provavelmente falou com Zaqueu, mas de certeza que foi uma conversa animada. Jesus era uma pessoa alegre. O assunto poderia ser um que nos dias de hoje se calhar até não faria sentido. Mas há um assunto, meus amigos, meus irmãos, que nunca passa de moda, e esse assunto é a salvação. Nós podemos falar de muitos assuntos, mas a salvação é o tema que mais importa e que mais interessa. A salvação é o que todos procuramos, mesmo quando nem sabemos que o estamos a fazer. Salvação era o que o jovem e Zaqueu procuravam. Com o jovem falou na rua, mas com Zaqueu falou em casa, na casa de Zaqueu. O verdadeiro evangelho é aquele que vivemos no nosso lar. Vou repetir. O evangelho verdadeiro é aquele que vivemos no nosso lar, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais. Amém? Que espécie de encontro queres ter com Jesus? Um encontro de rua? Simplesmente para perceber ali algumas coisas e depois prosseguir a fazeres o que te convém mais fazeres? Ou um encontro com Jesus, onde o teu coração se abre completamente e ficas disposto a seguir aquilo que Ele te diz para seguires? Um encontro que não exige mudanças, um encontro que te garante que fica tudo como tu queres. Os valores do jovem não eram os mesmos de Zaqueu. Zaqueu tinha a noção que a sua conduta não era correta. Ele não agia bem, ele não fazia bem quando ele roubava o dinheiro dos impostos. Não era o dos impostos, era o que ele cobrava a mais. Ele sabia que não estava a agir corretamente. Por isso, ele quis redimir-se.
porque ele sabia dentro do seu coração. E por isso ele disse, antes que Jesus lhe dissesse, ele disse a Jesus: vou dar metade do que tenho aos pobres e vou devolver 4 vezes daquilo que roubei nos impostos. Amém? Jesus não precisou lhe dizer para vender tudo aquilo que ele tinha. Tanto o jovem como Zaqueu achavam que a sua segurança estava nas suas riquezas. Mas Zaqueu estava pronto para descer da árvore, não só da árvore, mas também da sua autossuficiência. O jovem não quis descer, Zaqueu estava pronto. Dou metade dos meus bens aos pobres e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. A isto Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Que o jovem procurava, Zaqueu achou, porque estava disposto a subir e a descer, fazer o que fosse preciso para ter um encontro verdadeiro com o Mestre. Nos dias de hoje, meu amigo, meu irmão, há pessoas que vivem com uma fé condicionada. Para essas pessoas, Deus só é bom se fizer tudo o que elas desejam. Deus só é bom quando cura, Deus só é bom quando dá o que elas pedem, no momento em que elas pedem e no tempo que elas querem. Há alturas em que Jesus nos cura no momento, há alturas em que Jesus nos cura mais tarde. Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades, mas muitas vezes nós passamos por situações complicadas da nossa vida e não vimos a cura imediata, vemos de uma forma progressiva, outras vezes mais tarde, outras vezes vemos pessoas que acabam por falecer. Mas aqueles que conhecem Deus sabem que Jesus continua a amar a todos. Amém! As nossas perdas e as nossas decepções, ouçam, não podem alterar a nossa ótica a respeito de Deus. Posso ouvir um amém? Se está tudo bem, Deus é bom. Se as coisas não vão bem, Deus é bom. Precisamos posicionar a nossa fé. Não vale a pena estar somente focado em apenas obedecer, apenas obedecer, apenas obedecer. Não, mas obedecer porquê? Eu obedeço porque eu amo. Eu faço porque eu amo. Eu prossigo porque eu amo. Eu deixo porque eu amo. Amém! E se eu amo, eu obedeço. Jesus olhou para aquele homem e disse: hoje veio a salvação a esta casa. E disse a todos os que não gostaram da situação que este homem também precisa de salvação. Porque houve muitos que murmuraram, ficaram importunados por Jesus dizer que queria ir à casa daquele homem, Zaqueu. Cuidado com aquilo que te parece oferecer segurança. Ela pode ser falsa e também limitada. Envolve-te num verdadeiro encontro com Deus. Se calhar tu ainda não convidaste Jesus para entrar na tua casa, então não tenhas apenas encontros de rua. As coisas não estão a correr bem no teu trabalho, o teu casamento não está bem, há problemas com a tua família. Convida Jesus a centrar-se, a ir para o centro da tua vida, da tua família, do teu casamento, do teu lar. Deixa que Jesus esteja no centro de tudo. Deus, tu e eu podemos reorganizar as coisas. Diz isto a Deus. Eu sei que tu me podes ajudar e o meu coração está disponível para aceitar o que tu tens para me dizer. Volta-te para Deus. Estejas em que posição estiveres. Podes ter crescido na igreja. Podes nunca ter ouvido falar de Deus. Mas Jesus
está de braços abertos para te receber, para te envolver, para te abraçar, porque Ele não está impedido de te abraçar. Nem a pandemia o impede de te abraçar, de te acolher e de te levar ao colo e de te sustentar. Vive a vida intensamente com Deus. Abdica daquilo que te impede de viveres uma vida com Deus. E vais ver os resultados disso na tua vida. Não importa para onde a vida te levar. Ouve, e termino com isto. Leva Deus contigo como o teu companheiro de viagem. E aqueles que já conhecem Cristo Jesus, por vezes a vida leva-nos a lugares e a situações que nós nunca imaginámos. Contudo, o importante é ter Cristo presente nesses lugares e nessas situações. Se Cristo estiver na nossa bagagem, então tudo é melhor. Amém? Então, que Deus ricamente vos abençoe e que vocês possam realmente viver uma vida impactada por este amor de Deus, por este relacionamento que Ele quer ter com cada um de vós. E aí vocês vão ver como tudo se torna mais fácil, apesar das dificuldades que possam surgir na vossa vida. Deus ama-vos e Deus quer o melhor para vós. Não importa a vossa situação, não importa o vosso extrato social, não importa nada, nada. O que importa é que vocês, no vosso coração, queiram ter Jesus. Eu oro para que Deus possa fazer morada através do Espírito Santo nas vossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém. Aleluia. Graças a Deus por aquilo que acabámos de ouvir. E eu já tinha gravado um outro vídeo, mas tive que gravar agora este, porque no outro estava a dizer que foi muito bom a palavra do pastor João Cardoso. Então, agora eu não vou dizer nada em relação àquilo que Deus falou através de mim, mas peço a Deus que realmente cada um de vocês possa pôr em prática aquilo que ouviu e viver Deus intensamente a cada dia e não ser religioso. Realmente não vale a pena sermos religiosos, a religião não nos leva a lado nenhum, mas um relacionamento com Jesus, um relacionamento vivo com Jesus, isso sim leva-nos a alcançar muitas coisas. E agora é tempo de nós trazermos a nossa oferta à casa de Deus ou enviarmos as nossas ofertas. E neste momento eu gostaria de apenas ler 2 versículos ou 3 versículos e de seguida enviarmos a nossa oferta, trazermos a nossa oferta à casa de Deus, os dízimos, e já sabemos que logo a seguir vem o programa da Super Igreja para os mais novos. Portanto, preparem, chamem as crianças para assistir ao programa que vem a seguir. Em 1 Pedro 5, 6 a 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, sempre, em todo o tempo. E depois Salmos 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, é nesta certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus e não há nada melhor do que nós dependermos dele, nós colocarmos tudo aquilo que possa importunar a nossa vida nas suas mãos e sabermos que ele cuida de nós. É nesta certeza que nós vamos enviar as nossas ofertas para a casa de Deus, para o sustento da casa de Deus e também como cumprimento daquilo que nós somos em Cristo Jesus, como filhos de Deus, obedientes porque o amamos e o amamos do fundo do nosso coração. Então aparecerá nos vossos ecrãs, nos vossos telefones, tablets, o IBAN, quem quiser fazer transferência, ou então o número de telemóvel, quem quiser fazer por MBWay. Que Deus ricamente vos abençoe e chamem as crianças a seguir a oferta para poderem assistir ao programa que foi preparado com muito carinho e muito amor para eles. Que Deus ricamente vos abençoe e não se esqueçam, é importante que as crianças assistam ao programa. Eles precisam
de ser alimentados pela palavra de Deus. Amém? É isso mesmo. E não se esqueçam, domingo que vem já estaremos aqui, nós, com o grupo de louvor, e a transmitir ainda online, vocês ainda nas vossas casas, no dia de Pentecostes. Amém! Um dia extraordinário para celebrarmos a Deus e glorificarmos a Deus. Por isso, tenham uma semana muito abençoada. Amém. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é. Olá meninos, como estão? Estão bem? A Ana também está bem. Olhem, eu venho-vos mais uma vez contar uma história da Bíblia, ok? Então, vocês vão ver o que eu tenho aqui. Tenho um cesto. E quem é que quer saber o que está dentro do cesto? Então vamos ver todos com muita atenção, ok? Então a Ana vai abrir o cesto e vamos ver o que é que eu tenho cá dentro. Então é assim, tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães. Vamos ver o que está mais. Peixes. 2 peixes. Então nesse cesto estão 5 pães e 2 peixes. Então olhem, vamos estar com muita atenção e ouvir uma história que fala sobre 5 pães e 2 peixes, ok? Até já! Certo dia, muitas pessoas estavam fora de casa na hora do almoço e Jesus tinha uma boa surpresa para elas. O sol brilhava e o menino andava pela margem do lago. Ele não estava sozinho. Muitas pessoas de muito longe estavam a chegar para irem ouvir Jesus. Este menino passou com muito cuidado pelas pessoas e encontrou um lugar para poder ouvir tudo com muita atenção. Ele viu Jesus curar alguns doentes. Era tudo tão interessante que o dia passou muito rápido. O menino nem se lembrou de comer. A sua mãe tinha preparado um lanche, 5 pães e 2 peixes dentro de um cesto. Mas ele nem tinha comido nada. Já estava quase na hora do jantar. Os amigos de Jesus disseram: Jesus, não achas que as pessoas devem ir embora? É tão tarde já. E sabes, devem estar cheias de fome. O menino viu que Jesus não queria mandar as pessoas embora com fome. Por isso, Jesus disse-lhes: dê-lhes alguma coisa para comer. Jesus queria alimentá-los. Os discípulos estavam tão confusos. Havia tanta gente, mas era preciso tanta comida. André
foi ter com o menino e perguntou-lhe: "O que tens nesse cesto, menino?" "Tenho 5 pães e 2 peixes. Não é muito, mas posso dar tudo a Jesus." O menino ouviu Jesus perguntar aos discípulos: "Que comida vocês têm?" "Não temos nada, mestre, mas este menino tem um lanche, 5 pães e 2 peixes, e está disposto a repartir. Mas é tão pouco, Jesus, para tanta gente." Jesus sorriu para o menino e disse: "Muito obrigada por repartires o teu lanche." Jesus orou pela comida do menino e começou a dar aos discípulos pedaços de pão, pedaços de peixe, para eles darem a toda a gente. Cada vez mais saía pão e peixe do cesto do menino e todas as pessoas podiam comer e ficar cheias. Mas ainda havia mais para comer. O menino nem estava a acreditar no que os seus olhos viam. Levou bastante tempo até Jesus alimentar toda a gente. Eram 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Quando todos já estavam cheios, Jesus disse: "Agora vamos juntar a comida que sobrou." O menino ficou a olhar, enquanto os discípulos recolheram 12 cestos cheios de comida. Era só um lanche para um menino, mas este menino quis repartir e Jesus foi capaz de alimentar todas aquelas pessoas com aquele lanche. Sabes porquê? Porque ele as amava. Espero que vocês tenham gostado desta história. E sabem, é muito bom repartir. E eu sei que vocês também gostam muito de repartir. As pessoas lá em casa não sabem, mas nós lá na nossa super igreja, nós repartimos. Vocês costumam repartir, inclusivamente o vosso lanche com outros meninos que não têm. E a Ana repara muito nisso. E nós no nosso dia-a-dia podemos repartir muitas coisas. Vamos nos esforçar, está bem? Para poder dar aos outros, estarmos atentos a que as outras pessoas à nossa volta precisam e nós podermos ajudá-los. Está bem? Vamos fazer uma oração, está bem? Vamos pedir a Jesus que nos ajude a não nos esquecermos de repartir com os outros, está bem? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos para não nos distrairmos e vamos fazer uma oração, está bem? Vocês vão repetir o que a Ana vai dizer, ok? Pai do céu, obrigada pelos teus milagres. Obrigada, porque tu, ainda hoje, fazes milagres. Obrigada por este menino que repartiu o seu lanche. Ajuda-nos a repartir também, todos os dias, com quem mais precisa. Obrigada pelo teu amor e porque estás sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu hoje vou-vos pedir uma coisa. Esta semana a Ana vai-vos pedir que vocês, com a ajuda dos vossos pais, possam fazer um desenho com os peixes e os peixes da nossa história. Está bem? Podem desenhar, podem fazer como quiserem, podem usar outro tipo de material, recortar como quiserem. E depois eu vou pedir a ajuda dos vossos pais para fazerem chegar à Ana os vossos trabalhos, para depois a Ana poder mostrar aqui. Pode ser? Fica combinado? Então vá. Vão fazer um trabalho manual com pães e peixes e vamos repartir com quem precisa, tá bem? Olhem, desejo-vos uma boa semana e não se esqueçam que já está mais perto de podermos estar todos juntos, que é bem melhor ainda, não é? Beijinhos, uma boa semana. Deus ama-vos muito e a Ana também vos ama muito. Beijinhos!
assentou-se junto ao mar e logo uma grande multidão se juntou à sua volta. Ele entrou num barco e começou a explicar muitas coisas através de parábolas. Ele contou esta história. Um dia, um agricultor decidiu ir semear. À medida que espalhava as sementes pelo seu terreno, algumas sementes caíram no caminho onde as pessoas passavam e as pisavam. E vieram os pássaros e comeram as sementes. Outras sementes caíram num solo pouco profundo, entre as pedras. As plantas começaram a crescer depressa porque a terra era pouca, mas rapidamente secaram debaixo do calor do sol e, como não tinham raízes fundas, morreram. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Elas conseguiram crescer, mas os espinhos rapidamente as abafaram e destruíram. Mas outras sementes caíram num solo fértil. Estas sementes cresceram e produziram uma colheita 100 vezes maior do que tinha sido plantado. Depois, Jesus disse isto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E Jesus respondeu: um agricultor planta sementes levando a palavra de Deus aos outros. As sementes que caíram no caminho de passagem representam as pessoas que ouvem a mensagem, mas logo mais vem o diabo e rouba-as. As sementes que caíram no chão com as pedras representam aqueles que ouviram a mensagem imediatamente com alegria, mas como não têm raízes, não se aguentam muito tempo, ou seja, afastam-se, mal surgem problemas ou são maltratados por crerem na palavra de Deus. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas muito depressa a mensagem é levada pelas preocupações da vida ou pelo desejo de outras coisas. Mas as sementes que caíram num bom solo representam os que ouvem e aceitam a palavra de Deus. Estes produzem uma colheita de 30, 60 ou até mesmo 100 vezes mais. Olá, rapazes e raparigas! Hoje começamos de uma maneira diferente. Hoje começamos pelo vídeo e gostava de vos dizer que estarmos juntos todas as semanas, apesar de eu não vos ver a vocês, é mesmo muito importante, porque apesar de não podermos ir à igreja, nós não podemos colocar Deus numa prateleira. Não, devemos continuar a falar com Ele, a orar, devemos continuar a ler a Sua palavra e devemos continuar a esforçar-nos por tudo para que possamos fazer a vontade dEle e obedecermos a tudo o que está escrito na Sua palavra. Vocês já perceberam com certeza que hoje vamos tornar a falar sobre as parábolas que Jesus contou. Nesta parábola há duas coisas importantes. Fala-se em sementes e fala-se em terreno, em solo. Então, olhem aqui. Tenho aqui uma semente, é um feijão. Existem sementes muito mais pequeninas e existem muito maiores. São sementes. Mas para que elas tenham algum valor, tem que haver o solo. E o solo representa o nosso coração. Portanto, as sementes representam a palavra de Deus e o solo representa o nosso coração, cada um de nós. Então, vamos lá. Algumas sementes caíram num terreno muito duro, um terreno que era pisado por muita gente, bem duro. O que é que acontece às sementes? Vieram os passarinhos, como elas não ficaram enterradas na terra, vieram os passarinhos, comeram as sementes, não deram planta nenhuma. Depois, outras sementes caíram num terreno que tinha muitas pedras. Pronto, essas sementes conseguiram penetrar um bocadinho dentro da terra, mas como era um terreno muito difícil, as pedras acabaram por não as deixar crescer e elas acabaram por morrer. Não tinham raiz suficiente para subsistir. Percebem? Pronto, isto também não correu bem. Outras sementes caíram noutro tipo de terreno, cheio de espinhos, cheio de picos, espinhos, picos, pica. Essas sementes caíram e até começaram a crescer, porque o terreno até era bom, mas acontece que estes espinhos, estes picos, como que sufocaram as plantas e elas acabaram por não conseguir crescer. Ou seja, também não era um bom terreno. Mas por fim, ainda bem, algumas das sementes
caíram num terreno bom, num terreno fértil, um terreno com muita terra fofinha, terra boa para se plantar. E diz a palavra de Deus que essas sementes resultaram em plantas fortes, algumas deram flores, outras acabam até por dar frutos, consoante a sua espécie, e foi uma maravilha. O agricultor teve sucesso com estas sementes que caíram neste tipo de terreno. Isto faz-nos ficar a pensar, se a semente representa a palavra de Deus e o sol representa o nosso coração, então voltemos lá aqui outra vez ao princípio. As primeiras sementes caíram num terreno duro. Foi, não foi? Os pássaros vieram, tiraram. Essas sementes caíram num coração de alguém que não crê em nada da palavra de Deus, não quer saber de nada relacionado com Deus. É um coração duro, é um coração revoltado, é um coração que diz, quero lá saber das coisas de Deus. Eu não tenho tempo para essas coisas. Lembram-se que as segundas sementes caíram num terreno com pedra? Este exemplo está a falar de pessoas que não têm absolutamente interesse nenhum nas coisas de Deus. Até pode ser que vão à igreja, mas estão lá e estão a pensar, ai, quando é que isto acaba? Ai, quero ir embora, ai, quero tanto ir almoçar, estou cheio de fome. Ai, mas eu devia estar aqui na igreja a ouvir, mas não me apetece. São pessoas que não têm interesse nenhum. São pessoas, quero dizer, as pessoas adultas e as pessoas mais novas como vocês. Há pessoas que, na verdade, são como aquelas sementes que caem num terreno de pedras. Elas têm lá um bocadinho de raiz, mas como o sol é muito forte, ou seja, como lhes apetece fazer outras tantas coisas, acabam por desistir e não querem saber nada das coisas de Deus. Depois há o terceiro terreno. Lembram-se qual é? Lembram-se. Eu vou lembrar. É um terreno cheio de picos, é um terreno cheio de espinhos. E vocês sabem, estas são as pessoas que nem querem saber de ir à igreja. Não, nem querem saber das coisas de Deus. Pois está bem, ok, tens razão, eu precisava de ser melhor, eu devia de ouvir melhor e pôr em prática a Bíblia, mas olha, sabes, prefiro ficar em casa a dormir, prefiro ficar em casa a jogar qualquer coisa no computador ou na consola, vou pôr isto tudo um bocadinho de lado. Não tenho grande interesse e não me apetece pôr Jesus em primeiro lugar na minha vida. Olhem como são essas pessoas. São as tais pessoas sem interesse nenhum. Quero lá eu saber deste assunto. É para os outros. A mim não me interessa esta conversa. Mas ainda bem que há o quarto terreno. E o quarto terreno é o bom terreno. Foi o terreno onde as sementes caíram, foi o terreno que as sementes acabaram por ser plantas, algumas deram flores, outras até deram frutos. E esse terreno representa as pessoas que têm um coração aberto para Jesus, são as pessoas que têm interesse em serem parecidas com Ele, em obedecerem àquilo que diz na sua palavra. Eu quero que o meu coração seja este solo. Eu quero que o meu coração seja este solo, um solo fértil. E vocês? Que tipo de coração, que tipo de solo é que vocês querem ser? Eu prefiro muito mais falar com Deus, porque é assim que eu sei. É assim que eu sei aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele quer que eu seja, aquilo que Ele quer que eu diga. É assim. Por exemplo, esta parábola está no livro de Lucas, capítulo 8. Eu tive que ler para contar para vocês esta parábola. E as coisas mais importantes da nossa vida. Podemos divertir-nos, podemos fazer tantas coisas que nos apetece e agir fazer essas coisas, mas nunca podemos pôr Deus de parte. Nunca podemos pôr Deus em segundo lugar. Eu quero ser um terreno que dá fruto. Eu quero ser um terreno que é fértil. Eu quero ser um terreno bom, de tal maneira que aquilo que eu tenho ainda vou dividir com outras pessoas. Eu quero ser. E tu, queres ser qual terreno? Não te esqueças. Jesus é aquele que ensinou a todas as pessoas que as sementes, deixa-me buscar outra vez, as sementes que caem num bom terreno produzem estes frutos, produzem boas plantas. Então, meus amigos, quer seja fácil ou não, é a altura de nós sermos um bom terreno e escolhermos aquilo que é bom e que agrada a Deus. Para isso nós precisamos de falar com Ele, para isso nós precisamos de ler a Bíblia. E este é o meu grande desafio.
Vocês estão fartos de estar em casa, vocês não gostam de não ver os amigos da escola. Isso é tudo mesmo verdade. Vocês têm toda a razão, mas Deus quer fazer com que vocês nesta altura continuem a ser fortes e a crescer para serem muito, muito poderosos em Cristo, muito, muito poderosos em Deus e para além disso partilhar com os outros o amor de Deus que está no vosso coração. Então, por hoje ficamos por aqui, está bem? E não se esqueçam, o melhor coração que vocês podem ter é um coração onde está o amor de Deus, a palavra de Deus e tudo o que há de bom. Por isso, meus amigos, até para a semana e não se esqueçam, orem, leiam a Bíblia e ponham Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Adeus e até à próxima.